Quero cumprimentar a Igreja e todos aqueles que nos assistem com a paz de Deus. Eu tenho feito um anúncio à Igreja que nós iríamos retomar os nossos cultos presenciais no dia 31 de maio e, querendo Deus, é nessa data que o iremos fazer. Mas quero desde já informar os irmãos que na próxima quarta-feira, ou seja, 2 a 8 dias, dia 27 de maio, eu irei estar a fazer um anúncio aos irmãos acerca dos procedimentos do reinício dos nossos cultos. Então os irmãos fiquem atentos na próxima quarta-feira, 2 a 8 dias, para ouvirem com atenção este anúncio, para prepararmos todas as coisas para o reinício dos nossos cultos. Amados, nesta noite eu quero vos convidar a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, e vamos iniciar esta leitura no versículo 1. Para remirmos o nosso tempo, eu vou começar esta leitura. E diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boamente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde ia. Meus amados, eu trago uma partilha bíblica nesta noite intitulada Jesus sempre vem ao nosso encontro. Esta leitura que nós acabamos de fazer, nós percebemos que neste texto estão 2 grandes acontecimentos. O primeiro deles é uma multidão que é alimentada num milagre que é feito através de 5 pães e 2 peixes. O segundo acontecimento são os discípulos que entram no barco e passam uma noite açoitados por um grande temporal. Jesus, através destes 2 acontecimentos, ele quer ensinar 2 coisas muito importantes aos seus discípulos. Se por um lado Jesus realiza aquele grande milagre da multiplicação dos peixes, por outro lado, Jesus, ele agora vai tratar com o coração dos discípulos ali no meio do mar. Qual era o objetivo de Jesus? O que é que Jesus tinha em mente? Reparem, Jesus ele não se desviava da sua agenda. Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus foi obediente à sua missão. E qual foi a sua missão? A sua missão foi salvar a humanidade. E Jesus ele deixou esse assunto tão bem tratado na cruz do Calvário. Mas ele durante este tempo, ou seja, o tempo antes da cruz, Jesus estava a preparar homens para que quando ele ascendesse aos céus, esses mesmos homens estivessem preparados
para continuar esta caminhada, informando e evangelizando as nações acerca do Cristo Salvador da humanidade. E para isso, durante 3 anos e meio, Jesus vai preparar estes homens em situações diferentes das suas vidas, mas prepará-los para que um dia pudessem evangelizar toda a humanidade. Este tão grande milagre da transformação daqueles pães e daqueles peixes alimentando toda aquela multidão servia em primeiro lugar, e há aqui um versículo que nos ajuda nisto, que é o versículo 5 e versículo 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Ou seja, Jesus com esta pergunta, Jesus com este acontecimento, Jesus tem um objetivo. E o objetivo é tratar o coração dos discípulos em relação à compaixão que os discípulos precisariam ter, precisariam de ganhar para eles mais tarde anunciarem o Evangelho para que as pessoas elas pudessem salvar. Não é possível nós trabalharmos para Jesus, falando sobre Cristo como o Salvador da humanidade, se nós não tivermos compaixão das pessoas, se não conseguirmos olhar para as pessoas como ovelhas perdidas que não têm pastor. E era isto que Jesus estava a querer ensinar, era isto que Jesus estava a levar como tratamento ao coração daqueles discípulos, para que presencialmente Jesus estava lá e Jesus fez este milagre, mas eles no futuro precisariam de olhar para as pessoas com compaixão no seu coração. Mas em todo este texto que nós lemos, eu gostava de basear esta mensagem, esta partilha bíblica nesta noite, no texto dos versículos 16 ao versículo 21 que nós já lemos, e é esta passagem que fala sobre que estes discípulos eles entram no barco e se fazem ao mar. É preciso dizer nesta noite, e o tema da mensagem é Jesus vem sempre ao nosso encontro, mas em primeiro lugar, Jesus vem sempre ao nosso encontro na hora da tempestade. Reparem, Jesus ele não chegou atrasado. Jesus ele não chegou fora de horas. O socorro de Jesus não chegou atrasado. Jesus ele tinha uma finalidade com aquela tempestade. E eu gostava de abrir aqui um parênteses em relação às tempestades. Eu não sei se tu que estás a ouvir esta mensagem nesta noite, se tu crês em Jesus ou não. Se tu és um filho de Deus ou não. Mas eu quero te dizer uma coisa. As tempestades, elas na vida do homem e da mulher, elas têm uma finalidade. E é preciso dizer uma coisa. As tempestades, elas são recursos nas mãos de Deus para tratarem a vida do homem e a vida da mulher. Reparem que as tempestades não são recursos que vêm à nossa vida para nos destruir. Não. As tempestades são recursos que vêm à nossa vida para nos fortalecer. As tempestades são recursos que vêm à nossa vida não para nos destruir, mas para nos fazer crescer, mas para aumentar a nossa intimidade com Cristo, mas para aumentar a nossa maturidade em Cristo Jesus. Então, se tu estás a passar uma necessidade na tua vida, eu quero te dizer, em primeiro lugar, de que Jesus ele vem sempre ao nosso encontro. E fica calmo, e fica quieto, e fica confiante, porque Jesus ele vem sempre ao nosso encontro, na hora da tempestade. Em segundo lugar, Jesus ele vem ao nosso encontro na hora em que os nossos recursos eles acabam. O nosso texto não diz, mas os textos paralelos a esta passagem, que é Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6, eles dizem, e Mateus capítulo 14, versículo 25, começa por dizer, e na quarta vigília da noite. Ou seja,
Diz o texto que Jesus ele vai aparecer aos discípulos na quarta vigília da noite. E é preciso repararmos aqui numa coisa. Jesus ele manda os discípulos para o barco, os discípulos se fazem ao mar, e eles se fazem ao mar, diz o texto no versículo 16, e quando veio a tarde. No calendário judaico, as vigílias elas se passam desta maneira. A primeira vigília, estamos a falar das 18 horas até às 21 horas. A segunda vigília, das 21 horas até à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, nós pelo texto percebemos que eles entraram à tarde, ou seja, entraram na primeira vigília. Mas Jesus ele só veio na quarta vigília, ou seja, Jesus só veio no período das 3 da manhã até às 6 da manhã. Quer dizer que os discípulos eles passaram a noite toda naquele barco, eles passaram a noite toda açoitados pelo aquele temporal. Mas é preciso dizer uma coisa. Aqueles discípulos eles eram acostumados ao mar. Não era a primeira vez que eles estavam no barco de noite. Não era a primeira vez que eles percebiam que o mar se açoitava. Não era a primeira vez que eles se viam naquela escuridão. Mas é preciso dizer aqui uma coisa. O problema não era a tempestade. O problema era o tempo que eles estavam a passar naquela tempestade. E reparem, muitas das vezes este é o nosso problema. Muitas das vezes o nosso problema não é passarmos por uma tempestade. Muitas das vezes o nosso problema é o tempo que demora a passar a tempestade. E quero-vos dizer uma coisa. Nós damos-nos muito mal com o tempo. Se por um lado, quando sentimos o mar calmo, sentimos uma acalmia na nossa vida, nós até somos negligentes com o tempo e até nem nos apercebemos da velocidade que o tempo passa. Mas quando a nossa vida vem tempestades, quando o mar se revolta na nossa vida, nós começamos a ficar ansiosos em relação ao tempo e o tempo quando passa parece uma eternidade, parece que nunca mais passa. Mas quero-vos dizer uma coisa. É verdade que aqueles discípulos, eles ficaram a remar, ficaram a lutar, ficaram a balouçar durante toda aquela noite. Mas é preciso dizer que Jesus, ele chegou. Jesus, ele chegou para resolver aquele problema. Jesus, ele chegou para resolver Jesus resolveu aquela crise. E é preciso nós dizermos aqui uma coisa e guardarmos isto no nosso coração. É verdade que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Mas Jesus, ele não vem na hora que nós desejamos. Mas Jesus vem sempre na hora que nós necessitamos. Glória ao nome do Senhor. Por isso, é preciso nós ficarmos com esta segurança. Que apesar da noite ser longa, apesar da tempestade ser extensa, Jesus sempre vem. Porque Ele não vem quando nós desejamos, mas Ele vem quando nós necessitamos. Porque as tempestades, elas têm uma finalidade. As tempestades, elas têm um objetivo. As tempestades, elas têm um alvo. E esse alvo é tratar a nossa vida. E esse alvo é fazer-nos crescer em intimidade com Ele. E esse alvo é fazer-nos confiar nele cada vez mais. E esse alvo é fazer-nos crescermos em maturidade. Glória ao nome do Senhor. Com isto nós também nos podemos lembrar de Lázaro, de Marta e de Maria. Sabem, muitas das vezes nós olhamos tantas vezes para a nossa tempestade e muitas das vezes, por causa do tempo, olhamos tal como os discípulos estavam a olhar, a noite estava escura, não havia um farol, o barco não era iluminado. É verdade que, a princípio, eles eram experimentados no mar, mas aquilo estava a levar a noite toda. Eles estavam com medo e muitas das vezes acontece isso também na nossa vida. Mas precisamos de recordar aquele dia em que Jesus ele é chamado porque Lázaro ele tinha uma enfermidade. E a notícia que chegou a Jesus é aquele em quem tu amas.
Ou seja, era como uma notícia urgente. Olha, aquele a quem tu amas, ele está com uma necessidade, ele está com uma enfermidade. Ele tem pouco tempo de vida. E sabem, Jesus quando chegou ao pé de Marta, ao pé de Maria, até à situação de Lázaro, diz que Lázaro já tinha morrido há 4 dias, ou seja, já cheirava mal. E parece que Jesus estava a chegar atrasado, parece que Jesus estava a chegar fora de tempo. Aliás, a expressão de Marta, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas se nesta noite nós podemos lembrar as palavras de Marta, é muito mais oportuno nós lembrarmos a expressão de Jesus. Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. E quero-te dizer uma coisa. Nesta noite, se a tua tempestade é como a tempestade destes discípulos, parece que leva a noite inteira, parece que já leva vários dias, parece que tu olhas e só vês escuridão, mas eu quero te dizer uma coisa. Na escuridão não é para tu veres coisa alguma. Na escuridão é para tu creres. Aleluia. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. E tu precisas de confiar nesta palavra. Há momentos para crer e há momentos para ver. E quando nós estamos no meio da tempestade, quando tudo está escuro, não fiques à procura da luz. Quando tudo está escuro, é a hora de tu creres em Cristo Jesus. Mas também quero dizer uma coisa. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor. Assim também estes discípulos. Eles passaram toda aquela noite. Mas Jesus, ele não chegou atrasado. Jesus, ele chegou à hora certa e na hora certa ele resolveu aquele temporal, ele resolveu a crise de todos aqueles homens. Por isso, Jesus, ele vem sempre ao nosso encontro e ele chega na hora em que terminam os nossos recursos, mas quero-te dizer, Jesus sempre chega. Glória ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus sempre vem ao nosso encontro e ele vem por cima da nossa dificuldade, ou seja, por cima da tempestade. E foi desta forma que Jesus ele fez. Jesus fez uma coisa muito estranha. É verdade que Jesus tinha ido para o monte e estava a orar, e Jesus, quando chega, Jesus podia ter trazido um barco, mas não trouxe. Jesus, ele vem sobre as águas. Que coisa tão estranha. Porquê apresentar-se daquela maneira? E há uma primeira razão. Jesus, ele queria demonstrar aos seus discípulos que apesar daquela tempestade ser maior do que eles, ela não era maior do que Jesus. Apesar daquela tempestade poder cobrir aqueles discípulos, aquela tempestade ela não cobria Jesus. Apesar daquela tempestade ela ser maior do que aqueles discípulos, ela estava debaixo dos pés de Jesus. Aleluia. E eu quero também te dizer uma coisa nesta noite. Apesar da tempestade que tu possas estar a passar na tua vida ser maior do que tu, ela não é maior do que Jesus. Apesar dessa tempestade ela ser maior do que tu, ela continua debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. A segunda razão porque Jesus aparece andando sobre as águas, é que Jesus queria mostrar aos seus discípulos e queria se revelar aos seus discípulos não somente pelo aquele que faz milagres, não pela espetacularidade do milagre, mas ele vem sobre as águas para mostrar quem verdadeiramente ele é. E este é o objetivo de João. João quer mostrar quem Jesus verdadeiramente é. E Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Jesus é aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. E é preciso dizer isto. Então Jesus ele aparece sobre as águas para mostrar aos seus discípulos que é através desse caminho e é dessa forma que ele se quer revelar como o seu Deus. E nesta noite, nós poderemos estar a passar também uma situação idêntica na nossa vida. Se calhar nós estamos a olhar para a nossa vida e não nos identificamos como homens pescadores ou como estar a viajar num barco numa noite de temporal. Mas quantas vezes nós já não olhamos para os problemas da nossa vida e não os consideramos como tempestades, como temporais e o nosso barco como um pequeno barquinho açoitado
por um tão grande temporal. Às vezes nos sentimos a afundar, olha, talvez no seu casamento, talvez na sua empresa, talvez numa doença que tenha vindo à sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, e é de todo importante. Porque o texto ele também nos mostra aquilo que os discípulos eles fizeram, e é alguma coisa que tu também podes fazer nesta noite em relação à tua vida. E o versículo 21 diz assim: então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra, para onde iam. Reparem, os discípulos eles convidaram Jesus a entrar no seu barco. E tu nesta noite também podes fazer isto. De boa mente também podes convidar Jesus a entrar no teu barco. De boa mente também podes convidar Jesus a entrar na tua vida. E aquilo que Jesus vai fazer na tua vida, Jesus vai fazer exatamente aquilo que fez com os discípulos. Levou os discípulos até terra firme. Então, independentemente daquilo que tu estás a viver, independentemente daquilo que tu estás a passar, eu quero te dizer, Jesus, ele chega sempre a tempo. Então convido-o a entrar no teu barco, convido-o a entrar na tua vida e Jesus vai levar-te até terra firme. Então nesta noite, que esta palavra possa ter consolado o teu coração e que Deus ricamente te abençoe.